Inclusive, a gente queria saber um pouco mais de você. Conta um pouco mais da sua história, da sua obra, para quem não te conhece ou para quem te conhece. De onde veio? Sim. Eu sou Beatriz Mainara. Nome completo ou só nome artístico? Aí é seu critério. Opa! Sou Beatriz Mainara, tenho 29 anos. Iniciei a minha jornada no ramo artístico no ano de 2013. Foi quando eu iniciei mesmo e falei, é isso que eu vou tomar um rumo como arte. Aqui em Pinda fui criada desde a infância no bairro Castolira. Salve, Castor. Ali na Rua 7. Salve, Rua 7. Que esse é R7, mano, é nóis. Sim, exatamente. E ali foi a minha infância, a maior parte dela. E foi onde eu tive o primeiro contato com um projeto social chamado Projeto Saindo das Ruas, que era um projeto patrocinado pela Tenares Confab, e o nosso diretor e professor era o Carlos Magno. Salve, Carlos Magno. Mano, esse cara é muito bom, porque eu quase fiz dança de rua com ele no Castolira. Eu só não fiz porque senão toda molecada ia ficar me zoando. Porque tinha uns... lógico, e você não vai querer ser zoado pela molecada. Dança? De dança de rua, e ele é bom pra caramba, o professor. Exatamente, ele ia em todos os bairros. Então, Castolira era um dos bairros que ele começou o projeto. Tinha lá, mas também tinha nos Salesianos. E ali, eu tinha 9 anos de idade, era a escola Julieta Realveira. Ali eu tive o primeiro contato com a dança de rua, mais conhecida como hip hop. A gente fala dança de rua, né, mas da cultura hip hop. Certo. E ali, então, foi o primeiro passo, só conheci. Achei legal, a gente apresentava, saía pela cidade aqui, apresentava na Ferroviária, enfim. No Teatro Galpão. No Teatro Galpão, sim. Nossa, aquela ansiedade, todo mundo se preparava o ano inteiro. Eu lembro que, rapidinho, eu fiz uma iluminação para vocês lá na época, e foi um espetáculo que foi de 9 minutos, foi várias danças numa só. Sim. Foi a sua primeira vez? Eu acredito que... Você lembra mais ou menos que época 2013. que era? Era 2013. Ah, não, daí eu já era maior. Ali eu já estava com 17 anos. Esse eu tinha 9 anos de idade. E só num paralelo aí, nessa época, em 2013, o professor Carlos Magno já falava que ela e o Biel eram profissionais. Caramba. Ele falava, a Bia Mainara e o Gabriel são profissionais, eles não teriam nem que estar mais aqui. Então, só continue. É uma honra poder ouvir depois de anos. Palavras dele, hein? Sim. Caramba. Agradeço eternamente. E sim, ele chegou ali no bairro, então foi o primeiro contato que a gente teve, inclusive junto com o Gabriel, porque ali também eu já estudava junto com ele, né? E aí depois, com o passar dos anos, foi só na escola, você muda de escola, passou de série, ensino médio, adolescência, você fala, e aí, né? Qual que vai ser o rumo dessa trajetória? O que eu vou seguir? E aí vai experimentando tudo, né? Técnico em meio ambiente, logística, RH. Caramba. Fiz um cadinho de cada. E até que eu tive o contato, até pensei em fazer veterinário. Eu cheguei a fazer lá a vestibular, lá na Unip, em São José. Caramba. Inclusive, até comentei esses dias no ateliê, que eu falei, nossa, gente, eu fui lá fazer o vestibular do veterinário, que eu queria ser veterinário, porque eu gostava de animal. Então, eu achava que eu gostava de animais, então eu falei assim, eu vou fazer. Porém, enfim, por questões financeiras, acabei não seguindo. Mas depois, saí do ensino médio, e aí eu reencontrei, né, o projeto ali, e fui nos Salesianos. Então, a partir dos Salesianos ali, ainda estudando, eu estudava na escola Ismênia Monteiro de Oliveira. Salve Ismênia. Dona Cristina. Diretora Cristina, sim. O Barbie. E os professores de lá maravilhosos. Sim. Nossa, guardo com muito carinho, todo mundo, eles são demais. São Paulo. Sim, nossa, incrível. A escola maravilhosa, maravilhosa. Gente, muito bom. E naquela época ali, já estudando ali, eu já estava fazendo aulas, então eu ia algumas vezes à noite no Salesiano fazer as aulas que tinha do projeto. Saí do ensino médio, teve um curso de capacitação para monitores, que foi pelo projeto Saindo das Ruas. Aí foi onde eu me inseri ali, falei, nossa, legal o curso, fui fazendo, mas sem pretensão de falar assim, eu quero ser professora de dança de rua. Só fui e fiz. Legal o curso, mas já apresentando junto com a galera, já com o Carlos Magno ali, como já tinha feito uma vez, retornou, né? E dali eu recebi o convite para dar aula em 5 escolas estaduais aqui de Pinda. Olha, então já cheguei em 5 escolas, assim, bom, né?
Caramba, é? E um detalhe, antes de sair da escola, 2013, depois que eu já saí do ensino médio, eu fui dar aula voluntária ali na Casa Transitória Fábio de Cristo. Melo de Moraes. Isso, Salve. Melo. Ali eu cheguei a fazer porque eu achava legal também, porque já tinha tido contato com a de rua. Falei pra minha amiga de infância, Marcela Luane, da Rua 10 aí também, de Castanheira. Eu falei, vamos dar aula, vamos montar um grupo de dança. Aí surge a CRIO, que foi a primeira que eu fiz parte. A Fusion Style CRIO, que inclusive o Gabriel também, a gente fazia parte ali. Então, dei aula, entrei ali pelo projeto, fiz a capacitação, e aí foi onde dei o início na jornada de professora de dança de rua. Foi o primeiro contato. Caramba, Você citou Salesianos, e Salesianos eu também participei lá, eu fiz cursos lá. E Salesianos é um lugar aqui em Pinda que ele é muito cultural. Que lá tudo, tem aula de dança. Lá, quando eu entrei lá para estudar, tinha uma sala com bateria, guitarras e baixos e microfones, você podia estar lá e tocar a hora que você quisesse. Então não só isso, como vários outros tipos de arte lá englobava dentro dos Salesianos. Engloba até hoje. Legal. Futsal. É importante ter isso aí. É importantíssimo ter isso. Forte, Então, para a adolescência da minha época, como da dela, fez muita diferença pra Pode ter gente. salvado muita vida, né? Salvou muita vida. Sim. Salvou muita vida. Sim. Deixa eu puxar um gancho. Eu tenho duas perguntas, duas e uma para te fazer. Sim. Você é professora de dança, como você mesmo disse. Todo professor é um aluno, correto? Ele Sim. sempre será um aluno. Sempre. Qual que é a linha tênue para ele começar a virar um professor? Se todo mundo é aluno, como você vira um professor? A partir da onde? E a outra pergunta, já puxando esse gancho. Pergunta de leigo, tá? Você é uma big girl, dançarina e tudo mais. O que se aprende numa aula de dança? E qual é a diferença de uma aula de dança com um passinho de TikTok, por exemplo? Não falando que tá errado fazendo nada disso, mas tem uma diferença? Não tem? Como é que é? Essas duas perguntas aí. Uau, adorei. Uau, que perguntas, adorei. Bom, a diferença, né? A primeira, para ser um professor, é a busca constante de conhecimento. As pessoas às vezes acham que assim, você dá aula de dança. Vamos falar especificamente, né? Eu sou professora de dança. Para ter essa diferença. É dança, você chega e faz assim, você se joga, ou você faz 2 para lá, 2 para cá. Não, tem uma estrutura de conhecimento, tem uma base. Até por conta de pessoas que lutou muito para que a cultura ela permanecesse até hoje. Então, falando especificamente do hip hop, eu sou professora de danças urbanas. Então, é uma cultura que, por exemplo, não tem uma faculdade de hip hop, até porque a faculdade a gente fala que é a vivência ali, é a prática. Sim. Então, a partir dos conhecimentos que são trazidos por meio de livros, de pesquisadores da época, existem muitos historiadores antes que já estudavam as danças urbanas, né, nesse meio. Por quê? Como surge? O que eles queriam dizer com isso? Por que faz hip hop? Então, tudo isso permeia por meio de estudos e conhecimentos. E não só especificamente da cultura hip hop, vão bebendo cada um de uma fonte. Então, vão trazendo esses, a gente fala, são arquivos, acervos, conhecimentos, que aí a gente busca, vai estudando mesmo, e aí vou me tornando essa professora por meio da prática do conhecimento, mas a prática também corporal. Porque vou dar uma aula de dança, mas eu preciso estar em dia também com relação ao meu corpo, com relação àquilo que eu vou ensinar. Legal. Essa é a primeira pergunta que você me fez, né? É isso? Respondeu bem. Respondendo. Vamos ver se você tem boa memória, que eu já não lembro a segunda pergunta. Vamos ver se ela tem boa memória. Então, aí você já pegou um negócio. Eu tenho memória de peixe. A idade chegando, a idade chegando. A idade, 29. Então, você pode repetir a segunda pergunta? Então, o que se aprende numa aula de dança? O que se ensina numa aula de dança? E qual a diferença de uma aula de dança com técnicas realmente que vieram de estudos antigos para uma dança de TikTok, para um passinho que a pessoa cria? Qual a diferença entre estética, fórmula, tudo? Sim. Bom, o TikTok ela é uma dança bem atual. E não tem o 5, 6, 7, 8. Tem compasso, sim. Tem compasso todo. Tem porque está em cima de uma Não tem música. como Então, não tudo ter, que né? se constrói a partir de uma música ela é necessário até para se reorganizar, para começar, para ter um começo, meio e fim. E, assim, as danças urbanas, a gente chama de... num curso com um professor, um mestre, assim, que eu gosto muito das pesquisas dele, que é o Henrique Bianchini. Ele é um pesquisador, historiador da cultura hip hop. Ele traz esse termo para a gente das danças vernaculares afro-estadunidense, que é a cultura hip hop.
que é essa dança vernacular, que é essa dança que surge ali com a galera, não tem nenhum professor que chega e ensina. Eles mesmos criam a partir da necessidade da fala, do corpo, da política, no sentido, assim, ali, do que precisa, do social, do econômico, e isso cria uma movimentação. Cria-se música, o rap, cria-se desenhos, cria expressões, e a arte ela é expressa a partir de várias linguagens. Então, o hip hop, ele surgindo desse lugar, então ele tem um contexto histórico ali, uma gama muito grande, porque está falando de uma comunidade que diz: nós estamos aqui, nós precisamos ser vistos, nós estamos vivos, nós precisamos, assim como todos os bairros ali, vamos falar o Bronx, o Brooklyn, os vizinhos. É um bairro ali que estava passando por um período político muito complicado, né? É um bairro ali que a galera passando, vamos pegar aqui Pinda, né? São bairros periféricos que passam necessidade, é o tráfico, é tudo quanto é coisa que domina aquele lugar. Então a cultura ali, ela é esse respiro. E o que isso diferencia, por exemplo? Então a gente já pega a raiz da história daquela dança. Então tem um cunho ali social muito grande de falar: nós existimos. Ok, a partir daí se constrói a movimentação, as danças, enfim, os diversos estilos que tem. E aí a gente traz o TikTok. TikTok, algo atual, naquela época não tinha isso, Sim. Né? Então assim, era lá, chega e faz, chega na raça e vamos. Era aquele convívio social mesmo da galera estar junto, fazer a roda, né? O break surge nessa cypher que a gente fala que é a roda de dança. É o momento democrático onde todo mundo chega e dança. Você está ali cansado, angustiado, você entra na roda e dança, e é isso. É isso que a gente vai fazer hoje. E aí, o TikTok, algo atual, estou de frente para uma tela, é uma outra camada. Uma outra camada que não vai exigir como surge as danças urbanas, que é de um lugar, né? É difícil, é de um lugar difícil. Teve um porquê nascer, né? Exatamente, tem um motivo, não é desvalorizar jamais, Sim. Porque nenhuma é mais, nem outra é menos, mas há essas diferenças. Então, se eu vou ensinar umas danças urbanas, eu vou trazer essa gama para as pessoas entenderem de onde que veio essa dança. É até um respeito pelas pessoas que lutou lá atrás e fez com que ela mantivesse viva até hoje, e ainda está, já fez 50 anos, né, de cultura hip hop. E o TikTok atual, algo assim, os adolescentes pegam, vai na frente e reproduz movimentos, e muitos desses movimentos que eles reproduzem são movimentos que também vêm das danças urbanas. A diferença é o tempo, é uma dança atemporal, né? Ela surge lá, mas assim, o hip hop ainda vive, a gente fala o hip hop ainda vive, ele pulsa. Mas assim, o TikTok são outras músicas, são outros espaços, são idades, períodos diferentes, então vai demandar outras coisas diferentes. Algo mais tecnológico, então diferencia um pouco. Por exemplo, não sei se alguém já assistiu aquele Soul Train, que era um programa que passava na televisão, é o Trem da Alma. Era um programa que a galera fazia filas assim, e se encontravam e dançava. Era tipo como se fosse um trem mesmo. Eram duas fileiras, se encontravam, um de frente para o outro, isso. E eles iam passando nesse corredor de pessoas, dançando até o final. E isso sucessivamente. Então, por exemplo, poderia ser um TikTok na época. É uma dança curta ali que a galera está curtindo daquele período, naquele tempo. A roupa era diferente, década de 70, década de 60. Então aí eu trago um movimento que ele tem ali uma sequência coreográfica, ali, levo para frente de um celular. E o tempo é outro, porque o tempo é outro. Você vai fazer um TikTok, você não vai poder dançar ali meia hora. Você tem que fazer ali em 15 segundos um rolê que leva 4, 5 minutos. Sim. Então, o tempo, o espaço, a direção aonde eu vou já modifica muita coisa. Sim. Então, depende muito daquela época para essa. É uma coisa que é incontestável, né? Tudo muda o tempo todo. Então, talvez esse lugar dessas diferenças mesmo, sutis, respeitando, claro, assim, o TikTok, está tudo bem, só que é um estilo de dança mais atual, assim, que bebe um pouquinho de cada lugar. Assim como as outras danças bebem um pouco, aí a gente fala mais de técnica, né? O TikTok chega, é uma dança social. A gente fala nas danças urbanas, que é o quê? Tem uma função social também. Tem, exatamente. E a gente fala de danças sociais, que é aquele passo que todo mundo faz.
Eu vou dar um exemplo assim, tradicionalzeira, é uma Macarena, né? Então você chegar na frente e fala, baila, Macarena. Bomba, não sei o que, meu, bomba. Ela dançar isso é uma dança social, onde todo mundo faz e reproduz, só que não só agora, ele fica por anos. Aquele do Macarena, quantos anos? Do Chacabu lá, né? Do Tá vendo? São danças sociais. O TikTok, ele vai chegando nesse lugar. É dança social, porque você parar para pensar o vídeo que está ali no TikTok, ele vai ficar e as pessoas vão reproduzir o mesmo vídeo quantas vezes? Sim, com certeza. Várias vezes. Então, fica esse diálogo, assim, uma...